Bom dia, pessoal. É uma satisfação grande estar aqui com vocês aqui, essa oportunidade de poder falar um pouco do nosso trabalho com sabiá aqui no semiárido brasileiro, ali na região de Petrolina, que é uma região muito diferente da condição de vocês aqui. O Nordeste é todo quente, tá geral esse clima aí no momento, mas acontece que lá tem uma limitação muito grande, que é a disponibilidade de água, embora nós tenhamos água lá em abundância de qualidade, que é a mais do Rio São Francisco. Então lá hoje é dividido em duas situações bem distintas. Área de sequeiro, que é a área dependente de chuva, e a área irrigada, que são os perímetros irrigados, né? Que hoje também demanda muito do sabiá. Porque nós temos hoje lá uma situação que precisa fazer a delimitação das áreas, área de proteção, também espalderamento da uva, e a melhor estaca que tem para isso ainda é o sabiá, entendeu? Eu vou passar o slide aqui, senão eu vou falar todo dia aqui sem passar um ali, só com o título, 1 minuto. Então, meu nome é Marcos Drummond, eu estou aqui com outro colega, Viseudo, que também trabalha na nossa equipe, e ele aqui pode também atender alguma demanda de vocês, especialmente na área de melhoramento, entendeu? Que é a área específica dele, tá certo? E quando falou-se aqui em plantas inermes, né, as plantas sem acúlio, foi um trabalho que na década de 90, parece, 80, final de 80, 90, que a gente desenvolveu uma seleção massal, certo, de sabiá. Que existe na natureza plantas sem um acúlio. Não é nenhuma tecnologia, não foi nenhum melhoramento feito para dizer como é que tirou o espinho. Quando eu falar espinho aqui, entenda-se acúlio. Mas é porque já existia na natureza plantas inermes. E essas plantas nós selecionamos numa área e nós temos a vantagem lá que lá não é nativo, as plantas não ocorrem naturalmente, então foi fácil de isolar a característica de plantas sem acúlio. E fizemos um grande talhão e verificamos que 100% das sementes eram sem acúlio. Então foi fácil de isolar. Mas bastasse também se plantar numa área onde tinha plantas nativas com acúlio, ela segregava. Então 30% das mudas produzidas com essas sementes iam nascer com acúlio. Entendeu? Que a professora Poliana falou aqui da vantagem, desvantagem, não tem nenhuma. Para você plantar uma planta inerme e outra com acúlio. Não há diferença em termos de desenvolvimento, em termos de qualidade do material, da folhagem, da madeira, de nada. Simplesmente a facilidade de você manejar, para o produtor manejar aquelas plantas sem ter a necessidade de usar luva ou então ser arranhado, alguma coisa assim, tá certo? E ela falou que tinha problema de enraizamento. Para a gente lá, não pensou nesse caso, quem já estava produzindo a muda direto, que é muito mais fácil produzir ela de maneira sexuada. E quando você faz ela por estaca, tem um custo mais elevado, que às vezes precisa até de indução, usar um pouco de hormônio, e não é uma coisa que uma muda produzida rápida, entendeu? Então a gente vai falar aqui agora um pouco sobre isso. Aqui eu tinha colocado uma apresentação antes, que eu falei com o Girão, que eu não sabia quanto tempo ainda. Só convidou, falei, olha, eu tenho alguma coisa pronta aí, eu vou levar isso aqui. Eu tenho outra apresentação aqui para 10 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, certo? Então, essa slide aqui é simplesmente para mostrar a limitação do nosso território semiárido, entendeu? Brasileiro, e que a cada ano aí, muitas cidades querem entrar dentro da área, dentro dos limites do semiárido, para ter algumas vantagens
de benefícios, de incentivos, tá certo? Então você observa ali que 2017, 21 e 24, como tem mudado ali. Então você vê aqui, 2017, 21 e 24. Então passou aqui, ó, de 1.262 para 1.400, caiu alguns municípios foram retirados dessa lista e hoje conta com 1.477 municípios que fazem parte desse perímetro semiárido. Eu também tinha pensado aqui falar todas essas espécies que estão aqui listadas aí acima, que tem 4 exóticas aqui e 4 nativas, que são plantas que nós trabalhamos com elas naturalmente, pensando num todo. A gente não trabalhou específico para uma cultura, nem para uma região, nem para uma empresa. Nós trabalhamos lá, primeiro, querendo conhecer a silvicultura das espécies do semiárido. Tá certo? Chegamos lá, uma equipe, em 1978, agora dia 9 desse mês, a gente está fazendo, depois de amanhã, né? A gente vai estar fazendo 47 anos que eu cheguei lá e a nossa unidade está completando esse mês, em maio, 50 anos aqui no semiárido, a Embrapa Semiárido, que é o antigo CEPATSA, que todo mundo conhecia naturalmente aí, que era o Centro de Pesquisa Agropecuária do Semiárido. Então nós trabalhamos aqui com Jurema, que é uma planta nativa lá, como é o sabiá aqui no estado do Ceará em especial. Também Pau d'Arco teve o seu espaço muito grande, principalmente na década de 80, que ele foi quase sendo extinto daquela região, porque saiu um boom de que ele era importante para a cura do câncer, de algum tipo de câncer. Então isso o pessoal começou a degradar as plantas, tirando a casca de uma maneira desordenada e anelando as plantas. Então, foram plantas que a gente chegou, por esses fatos, nós começamos a querer conhecer um pouco da silvicultura. Estava sendo exterminada da região e ninguém sabia nem como plantar, como é que era a germinação, como é que era a semente. Nós selecionamos lá, junto aos produtores daquela época, 13 espécies nativas que poderiam ser utilizadas comercialmente. E dessas 13 espécies nós fizemos um grande ensaio, plantadas aí num espaçamento que não era nem grande nem pequeno, que não sabia qual era o espaçamento ideal para cada uma dessas plantas, certo? Então plantamos 3x3, porque quando você não conhece, você planta nesse espaçamento. Se você conhece já um pouco da silvicultura de cada uma, aí você já planta mais adensado, ou planta em linhas mais largas do que nas fileiras. Então, nós fizemos um ensaio com essas 13 espécies, entendeu? Só não fizemos com buzeiro. Com buzeiro porque já conhecia que ela é uma planta que tem copa ampla a partir do seu 10º ano que começa a crescer a copa em diâmetro. Mas no início ela ocupa um espaço pequeno porque o desenvolvimento é lento. É tanto que nós trabalhamos muito fortemente lá, temos até um livro lançado aqui em 2016, que foi um relato de 30 anos de pesquisa da Embrapa Semiárido com um buzeiro. Desde a parte de produção de semente, de produção de mudas, colheita de sementes, processamento do fruto, produção de diversos agregados, né, para agregar valor ao produto, tá certo? Identificando assim a região maior produtora, que era a Bahia, maior produtor de um buzeiro do Brasil, mas também o maior consumidor. Então foi assim uma descoberta. A nossa chegada lá foi assim, um desafio muito grande. Eu sou mineiro e toda a equipe que veio para a região era de outras regiões. Tinha paulista, tinha mineiro, tinha capixaba e essa equipe teve que se envolver. Muitos aqui devem conhecer a nossa unidade semiárido. Nós temos aqui o Juca, que é o Alencar. A gente chama Juca porque eu não sei nem por que a gente chama ele de Juca. Entendeu? Ele já trabalhou conosco há muito tempo aqui, desde o tempo das fiscalizações. A gente precisava conhecer um pouco disso também, de saber como é que estava o uso da vegetação nativa
E uma vez também que nós trabalhamos junto às empresas de calcinação, às empresas do polo gesseiro, porque a demanda de madeira para lenha, para energia é muito grande e o semiárido não comportava tanto desmatamento natural da caatinga, porque o crescimento da caatinga é baixo, o rendimento é baixo, a caatinga propriamente dita, o incremento anual não chega a 1 metro cúbico por hectare, isso é muito pouco. Por isso que convém aquela ideia, vamos plantar eucalipto, mas também o eucalipto ele não cresce se não tiver as condições necessárias para que ele desenvolva. Entendeu? Quando se fala em déficit hídrico abaixo acima de 120 milímetros, esqueça plantar floresta de eucalipto. Mas então nós tivemos que tentar tudo. Tentamos mais de 120 espécies de eucalipto, umas 190 procedências, para saber o que poderia dar aqui. Identificamos 4, 5 espécies que tinham um potencial maior em relação a toda essa gama de espécies testadas. Então nós conseguimos elencar lá 5 espécies e essas 5 espécies começamos a trabalhar, ver o rendimento. A gente via que crescia 10 metros cúbicos por hectare ano, 5 a 10 metros cúbicos por hectare ano. Isso era muito pouco, mas em relação às nativas era muito bom, era 5, 10 vezes mais que as nativas. Aí eu vou mostrar aqui para vocês um gráfico mostrando ao longo do tempo quanto que cada uma dessas espécies produzia para a gente poder valorizar isso aí. E o sabiá foi uma delas, das nativas que a gente elencou, embora não seja nativa naquela região. Ela tem um incremento também em relação às nativas muito superior. Assemelha muito o crescimento da algaroba, que é uma planta muito endeusada, que foi introduzida na década de 40 aqui no Nordeste, pelas linhas correntes lá no Rio Grande do Norte. Então isso aí fez com que nós tivesse assim, a preocupação de saber e dar um norte para as pessoas que não conheciam, não tinham conhecimento nenhum, entendeu? Então tudo que ele fazia lá era novidade, era interessante, tá certo? E eu fico muito gratificado porque todo lugar que eu ando as pessoas falam, olha, vimos seu trabalho, o trabalho foi pioneiro, nós temos um colega ali que já está, um engenheiro florestal aqui, também a longa data aqui, já tem 40 anos aqui na região, não me lembro o seu nome, mas eu cheguei aqui no Nordeste com 22 anos, entendeu? Deixei o curso de mestrado na época para poder assumir a equipe. E vim para cá, vou fazer agora, amanhã, vou fazer 47 anos que estou aqui no Embrapa Semiárido, entendeu? E tive que começar a montar a equipe com mais outros 5 colegas para depois fazer o mestrado, o doutorado e dar continuidade ao nosso trabalho todo esse tempo. Não era para ter aposentado, mas eu gosto do que faço. Não consigo imaginar ainda a ideia de acordar e não ter um compromisso, que a gente já vinha com ele há 40 e tantos anos, entendeu? Então isso aqui me gratifica. Quando a gente vê pessoas assim, como ela aqui, fala assim, olha, eu li seu trabalho, olha aqui, apresentei uma informação que você gerou. Então isso para a gente é muito importante e deixa a gente assim muito envaidecido por toda essa condição. Então eu vou falar aqui agora o que vai acontecer, entendeu? Essas são as espécies exóticas que nós testamos. A leucena, eu não sei se todos aqui conhecem a leucena, ela também é muito difundida aqui, nós trabalhamos muito fortemente com ela e hoje existe muita informação, talvez seja a espécie que na década de 70 foi distribuída no mundo para ser um boom da leucena, pensando que ela seria a alternativa forrageira para o mundo. E, no entanto, para muitas regiões ela não desenvolveu bem. O Cerrado, ali, a região de Brasília ali, os solos são muito ácidos, então ela não desenvolveu bem. E, surpreendentemente, aqui no semiárido, com essa região seca, com pouca água, ela desenvolve muito bem. E o sertanejo, o produtor rural, fala assim, ela é uma planta que gosta de ser judiada. Quanto mais você corta, mais vigor ela tem. E se você abandona ela numa área
e abandona um experimento assim, ela morre, ela fica senil. Mas se você corta, está podando, ela está regenerando cada dia mais vigor. Então são coisas que você vai vendo com a experiência não é de fazer pesquisa, é da vivência do trabalho do dia a dia. Isso aí pra gente é muito importante, entendeu? Nós trouxemos aqui na década de 80, eu trouxe para cá, por semiado, eu já estava no Brasil, na região calcaueira, a gliricídia, que hoje para mim é a planta número 1 que o pessoal usa nos programas de agrofloresta. Todo mundo que trabalha com agrofloresta trabalha hoje com gliricídia. Nós trouxemos aqui na década de 80, introduzimos ela aqui em Limoeiro do Norte, aqui no Ceará, introduzimos ela em Parnaíba, introduzimos ela em Petrolina e Nossa Senhora da Glória, Sergipe, foi onde ela deu o melhor lugar, onde a precipitação lá está em torno de 600, 650 milímetros, foi o ótimo. Petrolina precisou de fazer alguns manejos de complementação de água para que nós estabelecêssemos e desse oportunidade para que ela manifestasse todo o seu potencial de uso. Os animais na época também não gostavam, não tinha aceitação para comer a forragem da leucena, da gliricídia, porque ela tinha um cheiro forte. Mas com o trabalho, a gente foi vendo que coisas assim, coisa casual. Você cortar um galho, o galho cair, murchar, depois você vê o gato comendo aquele galho murcho. E aí a gente foi vendo assim, né, o tino de pesquisador. O que isso mostra pra gente? Que alguma coisa volatilizou, né? O arsenídrico, alguma coisa que tem na planta, como tem também naquela planta aqui do Ceará, tem muito que é a maniçoba. Então volatiliza, então ela fica altamente palatável. Então viu que a gliricídia precisava de um trabalho nesse sentido. E hoje o animal, mesmo sem fazer nada, ela verde, o animal já come vorazmente, e a aceitação, a questão de hábito alimentar. Entendeu? Então essas coisas a gente acha importante. A gente tem influenciado e tem trazido isso hoje. Projetos do Banco do Nordeste, todos eles foram influenciados a certa época aí. Se tivesse ter 1 hectare para aprovar qualquer projeto, ter 1 hectare de gliricídio em sua propriedade. Então isso aí são coisas que são importantes, que também medidas do governo que possam incentivar mais. E assim eu estou vendo que é o que querem, e já acontece isso com o sabiá. O sabiá, ela é muito importante para o sertanejo como planta produtora, a melhor estaca para cercas e para espaldeiramento, hoje estroncas de construção civil, é de sabiá, tá certo? Porque ela tem uma durabilidade muito, muito grande. Aqui, só para dar uma certa sequência, eu vou seguir isso aqui, não eu vou ficar falando muito tempo aqui isso aí. Então aqui uma planta natural, crescimento natural livre, sem concorrência, de uma sabiá aí com 4 anos de idade, tá certo? Isso num período de 79, onde aquela região petrolina surpreendeu muito, a gente criou muita expectativa, até para plantar a teca da Índia, que é a madeira mais cara do mundo, que tem a densidade da água, densidade 1. Mas foi num ano que tudo lá foi maravilhoso. Choveu bastante, tinha muita umidade e surpreendeu. Mas 5 anos depois, tudo voltou como era antes. Porque esse de clima é uma coisa cíclica e acontece isso. Até esses acidentes, como é que fala? Que acontece, tipo de tsunami, tudo isso é cíclico. 60 anos desse último tsunami que teve aqui, teve um tsunami lá na região da Ásia, muito pior do que aquele foi que nós conhecemos, entendeu? Então isso aí acontece. E Petrolina, a gente já estou lá há 47 anos, eu já vi 2 ocasiões bem distintas. 2004 foi um ano novamente bom de chuva, temperatura tudo favorável, tudo ótimo, que tudo lá foi possível. Coincidiu na época do
da mamona, que o governo estava incentivando o plantio de mamona. E a mamona, lá nessa época, como diz o outro, bombou, tá certo? E graças a Deus eu estava nessa época cobrindo um espaço que não tinha pesquisador naquela época com água e energia de plantas oleaginosas. Então eu trabalhei e fui um suporte da unidade com plantas oleaginosas, mamona, girassol, pião manso, que tentou de tudo, mas só que o governo desacelerou tudo antes que cumprisse com o objetivo final, que era viabilizar ele como uma excelente matéria-prima, que é o mineral, é o vegetal que tem o diesel mais próximo do diesel mineral. Mas só que o custo de elevado demais da produção, a colheita é muito maior do que o custo da produção, então inviabilizou. Então na hora que a gente ia começar os trabalhos de indução floral para resolver esse problema, houve um desincentivo, acabou, amorteceu tudo. Estão querendo voltar tudo de novo agora, é começar tudo de novo. Mas a gente não sabe como é que vai ser. Aqui, onde tudo começou com o sabiá. Nós plantamos um talhão, depois que a gente conseguiu fazer aquela seleção massal de plantas sem espinho. Então fizemos esse talhão para a produção de semente. Entendeu? Era 1,4 hectares, eu acho que, não acredito, não lembro bem, isso foi feito na década de 90. E, então você vê aqui, ó, com 14 anos nós conseguimos ter esses resultados aí. Então isso aí é uma estaca boa, dá para fazer estaca, dá para tirar 2, 3, até 4 estacas por planta, como ela já falou aqui, até um crescimento cespitoso, que essa capacidade de uma planta, uma muda, ela bifurcar desde a base, até 8, de 3 a 8 estacas, né? Você consegue manejar, tirando 3 estacas, 2 estacas, ou todas as estacas de uma vez só por planta, de acordo com o diâmetro, que o pessoal sempre usou aqui, falar diâmetro de garrafa, que é o diâmetro ótimo para usar para as estacas, tá certo? E aí nós fizemos esse trabalho e já você conseguimos plantas atingir aí, pela densidade, competição natural, que plantas que chegavam a atingir até 8 metros de altura, entendeu? Aqui é uma avaliação que a gente fez, entendeu? Esses dados nós nunca utilizamos em publicação propriamente dita, porque era uma informação que a gente queria, e já tinha informação de crescimento. E era para saber se produzia a qualidade, com a mesma qualidade dela, com espinho e sem espinho. Mas aqui resolvemos colocar esses dados aqui, reais da época, né? Então, a gente estava obtendo ali, você pode verificar. Opa. Ó, 26 metros estéreo de lenha. É mais ou menos um caminhão de lenha, tá certo? Isso para as estacas com 14 anos. Mas aqui na Serra da Ibiapava, isso aqui com um terço disso aí você consegue esse resultado. Com a partir de 4 anos já dá esse resultado. Na época a gente teve que visitar, acompanhar, ver quem é que plantava, pouca gente plantava, mas naturalmente algumas pessoas já faziam a produção de lenha, não, de estacas, né, de sabiá. Então com 4 anos já conseguia tirar estacas do diâmetro de garrafa, entendeu? Então esse aqui é um resultado e o número de estacas que conseguiu nesse ensaio foi 3.898 estacas. Então isso aí mostra que tem potencial. Agora, lá não é o ótimo. Que nós, para fazer isso aqui, nós plantamos uma área, não era irrigada propriamente dito, mas era próximo a um projeto de irrigação, que tinha umidade, que de uma maneira ou de outra ajudou o desenvolvimento. Que se fosse plantada na caatinga diretamente, nas condições, sem nenhuma oportunidade de umidade, através da irrigação, ela não daria bem. Tentamos ela em consórcio com outras espécies lá, mas um crescimento muito fraco dentro da expectativa. Esse ensaio aí, então, quando nós chegamos aos 14 anos, nós fomos avaliar. Essas medições aí foram dessa avaliação, né? E lenha seria esse restolho aí. Tirou as estacas nos tamanhos que era necessário, aquelas que davam maior comprimento para fazer
espalderamento das videiras, e aquelas mais curtas que era para fazer a cerca, que era 2,20 m, parece. E essas aí, o restante seria considerado como lenha. Aqui você viu, aqui ela até mostrou esse dado aqui, que é os... Opa! O botãozinho aqui ficou muito próximo para apertar, viu? Aqui os dados, né, rendimento gravimétrico, que ela já mostrou na apresentação dela, né? O teor de carbono fixo também é excelente. Então, em termos de qualidade, não, é indiscutível falar da qualidade da lenha, da matéria-prima da Sabiá. Comparando com outras espécies da região na época, nós pegamos alguns eucaliptos, algumas nativas e algumas exóticas. No caso aqui, nós testamos aqui. Esse aqui é o angico, esse aqui é a jurema, a aroeira e aqui a sabiá. E eucalipto, leucena, prosópolis e a glicídia são as que mais trabalhadas lá hoje ainda. Então, vendo que a idade de com 8 anos, ela foi a superior, a que produziu o maior incremento médio anual. Entendeu? O incremento médio anual quer dizer o quanto que cresceu, quanto que produziu por hectare por ano. Então, para saber ao longo de 8 anos, é 8 vezes aquele valor, tá certo? Que ali é o médio anual. E para as outras espécies aqui exóticas, foi muito parecido, mas só que de 4 a 5 anos, entendeu? Então você vê que as exóticas realmente elas superam, entendeu? Mas não o suficiente para dizer que é viável economicamente, tá certo? O eucalipto é a planta florestal que produz maior biomassa no mundo, não tem outra igual, entendeu? Em qualidade de uso, então no mundo ela supera. Mas aqui no semiárido é limitada. Você viu que o eucalipto aqui cresceu 5 metros por hectare ano. Isso é muito bom pensando nas nativas, comparando com as nativas, mas não é viável economicamente. Então aqui, ó, as estacas. As estacas aí são as estacas padrão para comercializada aqui em todo o Nordeste. Entendeu? Então o estado do Ceará supera, especialmente a região aí que tem uma estaca que supera a expectativa de 20 anos de uso, entendeu? Nós fizemos um ensaio lá para ver a capacidade de degradação dessa madeira, entendeu? Infelizmente não concluímos a avaliação final porque a gente fazia avaliação a cada ano. Mas aí começa a dificuldade de projeto, de recurso, aí você às vezes tem que paralisar o projeto, não dar continuidade por algum momento, e você pede algumas informações, mas ela supera 20 anos de uso sem o uso de qualquer preservativo. Aqui você vê lá as estacas maiores para espalderamento de uva, entendeu? Então isso aqui hoje lá ela tem um valor muito grande e deixa o pessoal lá muito aflito com relação à substituição disso aqui. Lá, devido ao alto lucro que é produzido pela uva e pela manga em especial, lá eles começaram a ter que tentar outras alternativas de estaca. Estacas de PVC, estacas de cimento, e fizeram tudo, mas nenhuma delas substituía a estaca de madeira, porque a estaca de madeira tem que esticar os fios, né? E o de cimento às vezes quebrava aqui, não tinha como. A não ser que fosse muito grosso a estaca, então o manejo, o custo também era muito alto. PVC também teve problemas, mas voltou sempre a usar a estaca de madeira. Então, hoje lá, já que não tem tanta disponibilidade de estaca de sabiá, o pessoal tem feito tratamento preventivo em estacas de eucalipto. Que é uma estaca bonitinha, todo no mesmo diâmetro, bonitinho também, mas ela não tem, mesmo tratada, entendeu? Não tem a durabilidade que tem a estaca do sabiá. Então, isso é comprovadamente que a estaca é um material superior.
Agora, precisa de uma área, para produzir isso na área irrigada, tem um custo alto. E lá no semiárido, quando usa irrigação, a cultura encarece muito, entendeu? Então lá, enquanto existe manga e uva, em especial, tem outras culturas, mas enquanto existe manga e uva, dificilmente o produtor, o empresário que visa primeiro o dinheiro, ele vai mudar, plantar outra cultura. Eu introduzi lá na década de 90 a pupunha. A pupunha lá a gente conseguia, com 18 meses, já fazer a colheita, que na região de origem precisava de 3 anos. A gente começou a coletar com 18 meses. Mas mesmo assim ficava inviável por questão da irrigação, entendeu? E o produtor não queria empatar para irrigar, usar aquela área para ganhar o que ele ganhava com o palmito, que era muito bom em relação às regiões de origem na Amazônia, região norte do país, porque com aquele dinheiro que estava gastando para plantar a pupunha, ele ganhava muito, 5, 6, 8 vezes mais plantando uva ou plantando a manga. Entendeu? 1 hectare de manga, de uva hoje para você produzir lá, você gasta 100 mil reais. Fala, mas então não vai ganhar quanto? Não, mas quando ele ganha 300 mil. Para plantar pupunha o cara vai gastar, ele gasta só 20 mil aí. Mas ele vai ganhar quanto? 50, 30 mil por hectare? Mas o negócio é ganhar 100, 150 mil por hectare. Então o produtor define isso em função do retorno econômico. O período irrigado lá é o que mais demanda o plantio de sabiá. E eles usam muito assim nas cercas vivas. Entendeu? Eles usaram muito o sabiá sem espinho porque, na verdade, eles não estavam preocupados em proteger. O espinho é bom que ele protege, para a cerca viva. Entendeu? Mas lá eles queriam embelezar a propriedade. Eles falavam que era para fazer quebra-vento. Quebra-vento não é. O quebra-vento você tem que fazer, dentro das normas, você tem que fazer várias barreiras. Você põe uma barreira aqui, o vento vem, ele sobe. Mas lá num determinado número de metros de distância, ele vai descer e às vezes fazendo um redemoinho. Então pode trazer mais danos ainda à área. Então eles lá viram que não tinha condições, porque para fazer várias barreiras sucessivas, tinha um custo elevado, porque eles também não poderiam manejar a tubulação de irrigação, então o manejo natural da agricultura irrigada. Então eles não adotaram o sistema de quebra-vento. Mas eles não adotaram quebra-vento, mas só que é o seguinte, eles continuaram plantando ela com uma cerca viva para embelezar as propriedades. Então todas as grandes empresas lá hoje são todas cercadas com sabiá. Porque a irrigação, sem fazer irrigação, porque a irrigação que existe nas culturas, aquela umidade, ela avança até um pouco mais. Então, favoreceu o bom crescimento das plantas de sabiá. Então, isso aí é uma coisa que já está imbuído lá na cultura da sabiá nos perímetros irrigados. Deixa eu lembrar qual é o próximo slide aqui, que aí eu vou falando aqui. Outra coisa, ela também como forrageira. Nessas áreas irrigadas, eles exploram muito a forragem. E eu até ia passar um slide mais na frente, mostrando uma tecnologia da Embrapa que hoje eu falo para o semiárido, é a melhor tecnologia hoje, mais segura, mais garantida, que é produção animal. Produção animal, você no Nordeste hoje só passa dificuldade em alimentar seus animais se ele não tiver conhecimento que pode ser feito com a vegetação nativa. Não precisa nem ser plantada, não precisa nem ser glicídia, nem leucena, nem sabiá, que tem um teor proteico mais elevado, como até a professora Poliana já mostrou, que é cerca de 17% de proteína que encerra a folhagem do sabiá. A leucena
que eu falei anteriormente aqui, ela chega a quase 30% de proteína na sua folhagem. Se for a brotação nova, vagens novas, chega até 30% de proteína. E isso aí, para quem alimentação animal, é melhor do que alfafa, é melhor do que milho, entendeu? Então isso é importante demais. Mas a gente considera uma média de 20 a 25% de proteína, tanto para a leucena, como também para a glicídia que produz isso. E essas duas plantas assim, elas se complementam com a forragem. E se na época seca do Nordeste falta alimento, o produtor pode fazer aqueles silos que todo mundo conhece hoje, é bastante divulgado há muitos anos pela Embrapa, os silos, silo cincho, que é você fazer um arco de zinco, e nesse arco de zinco você triturar a forragem e jogar dentro desse arco. E vai pressionando. O pessoal vai pulando em cima, o arco vai sendo pressionado a subir. Ele vai subindo, o arco vai subindo, até uma altura que achar que é seguro para as pessoas pularem em cima desse coisa. Se fosse com um áudio aqui para ver a visualização é melhor, que entendimento é bem mais fácil. Mas acredito que muitos aqui já conheçam essa tecnologia da Embrapa. Então você pode pegar toda a vegetação nativa, quando está no período verde, coletar e fazer o silo. Mesmo que não tenha aquela quantidade de proteína, mas você depois, na época de você abrir o silo e for dar para os animais, você fazer amoniação, você colocar amônia, você enriquecer esse feno. Entendeu? Mas esse pessoal tem feito muito isso nessas épocas. Então, se você tem a quantidade no silo para atender a demanda no período seco, você pode armazenar um silo desse até 2 anos de idade, até 2 anos desse silo para você abrir. Mas no Nordeste, a seca não passa de 1 ano. Daí 1 ano tem vegetação de novo. Mesmo sendo chuva sendo pouca, tem vegetação novamente para você coletar e fazer o feno. Ainda tem a palma, né? E ainda tem a palma. A palma tem a vantagem porque a palma ela funciona também com um pouco de substituir a água, né? Entendeu? Entendeu? A moringa também mas a moringa não é para produção de forragem, a moringa é mais para tratamento de água, entendeu? Que o pessoal usa a moringa para decantação e tal, mas é uma coisa muito remota. Hoje existe tanta tecnologia hoje que esses conhecimentos não precisam nem mais ser utilizados assim diante de tanta tecnologia que tem, que substitui com melhor qualidade para os produtores, e a vida mais fácil, entendeu? Mas é interessante que, não daria ali, dá para ver mais. Mas é interessante que essas tecnologias sejam feitas assim. Eu vou abrir aqui o espaço para vocês, já que a gente sabe que é da Embrapa, eu não sei se tem outras coisas para mostrar aqui, mas vocês podem perguntar, dentro da expectativa de vocês, fazer as perguntas, né, Girão? Fazer as perguntas aqui e a gente vai conversando melhor, acho que até direciona melhor o que eu quero falar para vocês. Que eu vou falar atendendo a demanda, que é o mais importante. Perfeito. Ei, Marco, desde aquele tempo que eu trabalhava lá em Salgueiro, nós autuamos as empresas lá e teve uma ideia, que tinha um decreto normal 274, que eles podiam reparar o dano, tendo uma multa reparando o dano lá. Plantar. E nós tivemos uma parceria com vocês lá, com a Catanduva, né? A Pidadena moniliforme, que Vitor Piptericaca moniliforme. A Catanduva, que é conhecida como Giga Bezerro, isso, um bocado de coisa. E eu acho incrível, lá no IPA, bem na Chapada, fizeram pesquisa de vários clones de eucalipto, para ver se dava certo, mas nunca pensaram na Catanduva. É que você não tinha ido lá ainda. Não, mas depois fizeram. Tem 12 anos que tem plantado lá. Mas que eu briguei lá com o Marco. O que é que acontece? Eu fui fazer minha tese lá de especialização em Viçosa, foi com a Catanduva que vocês da Embrapa, vocês se lembram que o pessoal não sabia nem que era a dormência. E 70 mil mudas que passam para vocês, né? Foi, aí fez um reflorestamento com Catanduva, foi em Ipubi.
E a minha tese foi sobre isso, inclusive foi muito interessante ser divulgada, que dentro do período de 8 anos, de 9 a 10 anos, chegou a 453 estéreo por hectare, em crescimento rápido. O meu, como é que chama, orientador me fez uma delicadeza, que minha tese era falar da importância da catanduva, do Angicos Bezerro, para recuperar as áreas degradadas lá do Araripe, né? Aí, como foi plantada à época eucalipto, leucena e a catanduva, Angicos Bezerro, falado, a leucena pereceu com 5, 6 anos e morreu. Aí eu tive que fazer a tese do professor, a leucena já é estudada no mundo todo, eu quero falar da catanduva, que é importante desde o tempo do meu avô. Então o que acontece? Foi um sucesso de reflorestamento, espaçamento de 2x3, sem correção de solo, sem nada. A Embrapa produziu as mudas, chegaram as mudazinhas com 30, 40 centímetros, e esse produtor, até o ano passado estava lá, ele cortou na faixa de mais de 500, mas se vê no Google tem imagem. Quer dizer, um sucesso enorme, que seria para recuperar a área degradada, você tem várias felicidades, melífera, madeira, ela não é bom para o chão. Aí eu pergunto, tem pesquisa da Embrapa sobre isso, para também fazer uma parceria, porque o Pernambuco lá não tem a sabiá, mas tem a catanduva em diversos latossolos, etc. O que é que você acha disso aí? Não, você falou uma coisa bacana que você relembrou aqui, entendeu? Então isso aí para mim é um resgate de informações que fica no tempo, entendeu? E infelizmente no Brasil a gente não tem assim a segurança de recurso. Você vê hoje as universidades hoje todas em dificuldade, entendeu? Para aprovar projeto, a Embrapa para aprovar um projeto é uma novela, é uma dificuldade, entendeu? Para fazer um curso como esse aqui, um evento desse aqui, a dificuldade, Girão aqui deve estar passando por isso aqui, porque não é fácil. Nessa época nós produzimos 70 mil mudas para você. Você lembra? Lembro. E essas mudas foram coletadas ali na região do Araripe, porque lá ela ocorre naturalmente, entendeu? Então, você está plantando uma coisa que já é dali, entendeu? É igual o pessoal fala hoje, algaroba, área invadida de algaroba, aí nego condenando a algaroba para todo lado. Rapaz, eu recebia lá, regularmente, pedidos de empresários querendo saber quem é que tinha uma área invadida de algaroba para vender, que eles iam comprar. Por quê? Se ela invadiu, ele não precisa ter a preocupação de plantar, de adubar, nada, que ele já sabe que está indo lá, está invadindo, está indo sozinho, tá? Porque está achando bom o lugar, entendeu? Então lá hoje, a algaroba, inclusive, deixou de ser considerada uma planta exótica. É considerada já no Brasil, é considerada uma planta naturalizada, entendeu? Porque ela foi introduzida na década de 40 e ela está muito bem, entendeu? E dizer só porque ela é exótica ela não vai servir? Ela só é boa lá na região de origem? Eu fiz um ensaio lá em Petrolina com 13 espécies que eu recebi da FAO para plantar. Eram espécies todas leguminosas, ricas em fixadores de nitrogênio. E dentro desse lote tinha uma que chamava Mimosa tenuiflora. E a gente, poxa, estranho, plantamos. Mas achava ela muito parecida com a nossa mimosa, que a gente dava outro nome. A mesma espécie, mas a gente dava outro nome aqui. Eu falei, essa espécie parece com ela. Era mimosa, era Jurema preta. A gente chamava mimosa negra, a identificação não era bem feita. E quando chegou essa espécie aí, eu mandei lá para Recife, lá para aquele Ataíde, né? Não sei o nome dele. Marcelo Ataíde, lá do IPA. Ele era botânico e ele identificou que essa planta era Mimosa tenuiflora e que era a mesma nossa, que nunca foi identificada corretamente. A gente recebeu uma carta da FAO falando para a gente eliminar rapidamente essa espécie do ensaio, porque ela era uma planta invasora. É o que faz aqui, a gente fala aqui que a algaroba é invasora. E lá eles mandando a gente eliminar um ensaio, uma espécie invasora, eu falei, mas eu não vou eliminar porque ela é nativa. Então não é aqui, ela não é invasora. Então você vê esse conceito de invasora, elimina e tal, isso às vezes tinha que ser revisto dessa forma. Como é que eu vou eliminar uma planta invasora porque eles acharam lá na rede de outros países que ela não ocorria? E eles juntaram plantas de vários países e fizeram essa rede.
uma rede mundial. E a gente não cortou. E nessa rede veio a algaroba. E uma algaroba ruim, que era a algaroba Prosopis hondurensis, que é uma que parecia que crescia, parece que ela ramava no chão assim. E um espinho incrível. E essa eles não mandaram cortar. Entendeu? Aí então você veja que esse negócio que existem as regras, essas normas, tudo tem que ser revisto com o tempo, modernizado, atualizado. Entendeu? Só para o seu conhecimento hoje, nós temos um ensaio lá que já vai fazer mais de 12 anos, que eu peguei 6 espécies nativas, sabiá, angico bezerro, pau d'arco, jurema preta, qual é a outra, Zé? São 6. Baraúna e angico. Angico, esse angico de caroço, que eles fazem esse angico que tem bastante. Chegou o angico manso. Entendeu? Angico vermelho. E plantamos lá. E acompanhamos isso regularmente. Já fiz 3 publicações com 2 anos, 4 anos, 6 anos, e agora eu quero encerrar. Antes de eu me aposentar, que eu quero sair daqui no máximo 3 anos, que eu já passei da hora, então eu quero publicar essas informações que são importantes. Porque está lá ainda. Queria recurso para fazer o manejo disso lá. Eu pensei assim, me dê um recurso aí que já está plantado, não precisa plantar mais. Eu vou pegar essas árvores que fechou, as copas se encontraram, você não consegue entrar mais para medir o experimento. Então, não teve recurso. Eu tinha um projeto que tinha dinheiro, mas não podia usar para esse outro recurso. Só a burocracia que existe, entendeu? Então eu fui lá com o chefe da estação, que é o nosso amigo Tavares, né? Falei, Tavares, arruma um cara com a foice aí, já que a motosserra não pode trazer um bocado de regra, vamos desbastar, conduzir, deixar ela do jeito que está naturalmente, deixar ela com 5 fustes, deixar ela com 3 fustes e ver, porque aí você vai incrementar o diâmetro disso aqui. Porque se não deixar, ela vai fazer igual a caatinga. Chega um ponto de clímax, que é o ponto de estabilização, e vai ficar aí a vida toda. Tem caatinga lá em Petrolina, que eu cheguei lá com 47 anos, é a mesma, hoje você olha a mesma, parece que até definhou. Algumas plantas morrem, né? E vem a outras para suceder. Então, fica nessa história aí, sabe? De que cresceu. Então, nós lá não fizemos isso. E agora eu fiz essa intervenção particular, eu e o Iseiro, nós vamos me dar um dinheiro aí, vamos juntar com o meu aqui, vamos comprar, vamos pagar esse cara para fazer esse manejo. Está lá, na estação. São 4 hectares. Só tem uma pergunta aqui para... Deixa o seu Drummond falar, pai. Tá bom, viu? Não, eu queria lhe perguntar, né, vocês trabalharam e se têm trabalhado com o papel dessas plantas muito mais prestadoras de serviço dentro dos sistemas, né? E não seria bem sistemas agroflorestais, mas pensando, por exemplo, que foi colocado aqui da sabiá hoje, que é uma demanda muito grande para estaca, né? Estacas vivas, o pessoal tem trabalhado, por exemplo, né, que é um potencial que a gente sabe, por exemplo, o Glicília responde muito bem, mas fale, por favor. Olha, estaca viva, eu vou dar um exemplo muito forte aqui, que quando eu trouxe a Glicília para cá, na década de 80, eu até escrevi um livro sobre a glicídia e não deixaram eu colocar que foi eu, ou então foi a Embrapa que introduziu. Se eu colocasse que foi a Embrapa semeado, eles iam perguntar, quem foi a pessoa que introduziu? Ah, foi o pesquisador tal época. Se eu colocasse meu nome, todo mundo sabe, Marcos Drummond é Embrapa. Entendeu? Eu me acho com a cara da Embrapa. Entendeu? Pelo menos eu acho, né? Entendeu? Aí você veja, mas o comitê editorial lá da unidade falou que era antiético eu fazer isso. Hoje tem nego pegando o material que eu mandei e estão lançando variedade de glicídia. E não tem variedade de coisa nenhuma, todo o material é o mesmo, e todo foi eu que distribuí para todo o Nordeste. Daqui para cima, não para Bahia para baixo não, lá na região do cacau não. O cacau foi introduzida lá uns anos antes para sombrear. Porque ele produzia a muda, a estaca, já cortava a estaca 2 metros de altura, fincava lá, já brotava fazendo sombra no cacau, tá certo? Mas hoje já nem está usando mais isso, hoje já dominaram isso aí, nem precisa mais de sombreamento, entendeu?
Mas é importante para você fazer cerca viva. E lá na Costa Rica, nessa ocasião, eu achei muito interessante e pensei em fazer isso aqui no Nordeste com as plantas nativas, que poderia ser o sabiá, que poderia ser a algaroba. Você fazer cerca viva, entendeu? Tem a cerca pronta, e finca ali, faça as mudas ali ao redor daquela cerca. Depois, quando a estaca ficar velha, você muda o grampo para a cerca, para a estaca viva. Você vai ter uma cerca permanente que protege, que embeleza, sombreia e pode alimentar o animal. Lá a glicídia, eles não usaram, eu vi uma cerca dessa, não foi nem de glicídia, mas faz com glicídia também. Foi eritrina pobigiana. Eritrina pobigiana é uma prima do mulungu nosso aqui. Todo mundo conhece o mulungu, né? Então, e lá a eritrina pobigiana é o mesmo mulungu nosso, a mesma família. Só que lá ela tem muito mais biomassa foliar, certo? Então eles plantavam a eritrina e tinha o pasto. As propriedades lá são muito pequenas. Eles chamam de fincas, né? As fazendas são pequenas áreas que a prioridade da área é produzir grão, é alimento. Então como é que o cara vai criar animal se não pode plantar pasto para fazer isso? Porque tem grão. Então eles fazem a cerca viva, eles fazem uma estimativa assim, eu tenho 6 cabeças de animal. Eles vão consumir ali tantos quilos de forragem. Então ele fazia estimativa, ó, eu tenho que cortar todo dia 5 árvores. Ele podava 5 árvores, passava na máquina e alimentava aqueles animais aquele dia. No outro dia, ele cortava mais 6 árvores para dar naquele dia. Então, ele quando contornava a cerca e chegava no ponto de origem, ela estava no ponto de cortar de novo. Então alimentava os animais só com cerca viva. Por isso que ele fala cerca viva, por si só é um sistema agroflorestal. Porque embeleza, protege, alimenta. Então tem várias funções. Hoje o pessoal fala ILPF, ontem tem uma coisa, a Embrapa que criou esse negócio, eu até não gostei muito desse termo na época. ILPF quer dizer Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, que nada mais é do que é utilizado no mundo. Agroforest, sistemas agroflorestais, agrosilvicultura, que tudo é a mesma coisa. É que é só a questão de terminologia, de nome que foi utilizado. E é o pior que eu acostumei, que eu lembrar, porque eu era contra na época, hoje eu acostumei com o nome. Ele define muito bem o que eu acho, sabe? E lá no Araripe, onde Juca está falando aqui, Juca é ele aqui, eu não sei porquê, rapaz. É José da Alencar, mas é de Alencar, mas toda a vida eu conheci ele por Juca. Pois é. Eu sou artista também, Juca Alencar oficial, vai lá cantar. Entendeu? Aí então lá o que a gente fazia? O que a gente fazia? A gente pegava esse material como é que eu estava falando? Da catanduva, né? É. A gente pegou esse material todinho e fez essa. De galinha que você tá falando. Não é que eu estava falando aqui, pô, o cara ficando velho vai esquecendo as coisas, né? Diz que o cara quando está ficando velho, sabe que está com outro assim, o cara fala, hein? Falei, pô, primeiro sintoma. E você fala de novo, eu não entendi, fala de novo. Falei, tá, aí já está no segundo sintoma. Ele está dando a importância de desenvolver uma planta que vai recuperar e produzir uma massa. Então, a cerca viva. Então, eu achava que interessante demais fazer isso aqui no Nordeste, entendeu? Você ter a oportunidade de fazer isso. Você ter uma planta que você tem domínio sobre ela e usar. E a planta mais conhecida silviculturalmente no Nordeste é sabiá, entendeu? Aqui, Drummond, muito se falou na utilidade física do sabiá até então. Eu gostaria de saber, assim como a mimosa tem no Iflora, tem um poder excelente, né, de calorífico, né, um poder calorífico, em relação ao sabiá, embora que economicamente usado para estaca, mourão, isso já abrange muita coisa, mas em termos de poder calorífico, como poderia ser como ela poderia competir com as demais espécies nativas daqui da nossa região? Olha, a mimosa, né, você está falando da mimosa, né, que é a jurema, né? Isso. Entendeu? A jurema, ela tem, uma única desvantagem da jurema, que ela tem uma mimosina, uma proteína, que ela inibe a absorção de nutrientes pelo animal. Então, ela não é
grande forrageira por causa disso. Ela não tem potencial forrageiro por causa desse detalhe, entendeu? Mas como lenha, é a lenha mais quente, né? Que tem um poder calorífico alto e que é mais demandada para forno, para qualquer coisa, entendeu? Lá no Araripe, o polo gesseiro, 95% de todo o gesso consumido no Brasil vem de lá. 95% do gesso do Brasil é de lá, entendeu? E é todo produzido às custas da vegetação nativa. Sempre falando que é do projeto do manejo do senhor Jair, né? Mas não é Jair, é um senhor lá que fez um projeto de manejo, que não é Caatinga, que Caatinga, lá, o primeiro projeto de manejo de Caatinga foi o nosso lá em Petrolina, Caatinga propriamente dito. O incremento é 1 metro cúbico por ano. É quase um quadrado, um birô desse aqui, ó, por ano. É muito pouco, entendeu? Mas lá já é uma região de tensão, de transição, lá no Araripe, aquela região. Então lá dá um bom resultado, mas só que é muito seletivo. As pessoas cortam as madeiras que têm maior valor econômico, né, no caso de energia e como energético. E vai deixando lá aquelas plantas que não têm muito valor energético, entendeu? Por exemplo, fala energético, eu falo assim, você pega lá a densidade da madeira, a madeira mais densa, que tem maior poder calorífico, elas são cortadas, são todas aprovadas por manejo, entendeu? Então, no fundo, o que fica lá é um negócio que o que está ficando não é a mesma coisa, entendeu? Por isso que às vezes eu não era muito favorável assim a manejo, entendeu? Eu sempre fico um pouco pé atrás com o manejo. Hoje eu posso falar isso porque lá na época eu não podia falar porque a gente era do contra. Quando nós chegamos plantando eucalipto lá no Araripe, que produz cerca de 30 metros cúbicos por hectare ano, que é 1 hectare é mais do que a Caatinga, você não sabe com quantos anos está, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, você não sabe. Entendeu? Quando fala Caatinga, Caatinga, não é aqui nessa região que tem mata, né? Entendeu? Embora que considera tudo aqui região semiárido e tal, mas o semiárido tem diversas tonalidades, entendeu? Então lá, eles demandavam lá na região do polo gesseiro cerca de 2 milhões de metros cúbicos por hectare. Entendeu? Né? 2 milhões de metros estéreo. Consome 2 milhões de metros estéreo por ano. Já chegou a 3 milhões. Aí, ó, chegou ele aí, ó. Ele sabe que ele é fiscal desse negócio? Mais 35% agora está sendo de galgaroba. Aí, uns 15% está sendo de manga, fusto de manga que está vindo e o resto é da caatinga. Está trazendo aí a poda da manga, poda do cajueiro aqui do Ceará, do Piauí. Lá, eu tenho mostrado um gráfico aqui, que lá, uns discos, eu fiz uma rodinha lá, de uma azul, eu pus o raio que era consumido, que era explorado para lenha para atender a demanda do polo gesseiro. Depois um disco maior ao redor, primeiro a 50 metros ali. O segundo ano, na década de 90, estava andando a 50 quilômetros para buscar lenha. Estava desmatando lenha ao redor do polo gesseiro. No ano 2000, estava 150 hectares, quilômetros. Hoje eles estão buscando lenha, não é nem buscando, já estão até comprando lenha lá de Pojuca, na Bahia. Os projetos de reflorestamento do Piauí, entendeu? Porque a pressão da fiscalização é grande, e é grande, mas o pessoal ainda continua preferindo e dando valor à lenha ilegal, porque a lenha ilegal é mais barata, porque não tem custo de plantar, não tem nada, é só chegar e comprar o caminhão. Mas aqui lá, quando esse ensaio que eu fiz de eucalipto lá, na hora que eu cortei o primeiro ensaio, eu doei para uma calcinadora para eles testarem o rendimento do forno. Eles ficaram encantados que o rendimento aumentou, porque ela linha toda igual, tudo cortado da mesma idade, tudo tinha mais ou menos o mesmo diâmetro, tudo retinho, para encher o forno, tinha um rendimento muito maior. Que quando plantava lenha nativa, parece uma coisa assim esquisita, que tudo torto assim, aquela montanha assim, muito espaço vazio.
Então o rendimento é muito baixo, porque muita lenha, que quando vai virar carvão, que é 400 graus centígrados às vezes, quando muitas vão atingir essa temperatura, 60% já virou cinza. Entendeu? Porque uma lenha muito quente, muita densidade muito alta, aquela densidade baixa vira cinza na hora. Então o rendimento do forno cai. Então tudo isso são informações que as pessoas têm que levar em conta. Mas o calcinador, o dono da indústria do gesso, eles são resistentes. Eu falei, crie a figura do fazendeiro florestal. Vocês incentivem, dêem o dinheiro para o produtor. É lógico fiscalizado, não o produtor gasta. Então o produtor carente de dinheiro, está na dificuldade, ele vai gastar dinheiro primeiro para alimentar a família, alguma coisa, e deixa isso para segundo plano. Mas é fiscalizar para ele plantar e garantir a compra, 2 minutinhos, e garantir a compra desse material quando estiver na época de colher. Entendeu? Já tem um preço estabelecido. Isso aí era bom para todo mundo, para a economia da região, para a fiscalização não pressionar tanto, mas eles não querem fazer isso. Já tentaram usar energia elétrica, já tentaram usar óleo BPF, gás, tudo. Agora estão falando em placa solar. Mas a demanda é tão grande lá que eu não sei como é que vai ser muita placa solar. Então isso aí é uma coisa que eu não sei fazer igual a China. A China, toda montanha que tem lá é montanha de placa. O senhor falou que lá no Vale do São Francisco lá tem uma demanda grande sobre a questão das estacas de sabiá e a gente tem conhecimento disso e tudo mais. A pergunta que eu faço, dentro da sua experiência e vivência lá, na ponta, na base, os agricultores realmente preferem a estaca de sabiá versus a estaca de eucalipto mesmo tratada? Ou isso não passa na sua percepção, ou não ouviu nenhum comentário com relação a isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem vem se trabalhando muito com plantio de eucalipto e tal, enfim, eu acho que as duas espécies são boas espécies. São complementares, né? E cada um com a sua aptidão, mas qual é o debate que a gente faz aqui? Tem alguns plantadores de sabiá aqui que é o seguinte: o sabiá ele tem uma durabilidade natural que o eucalipto não tem. O eucalipto precisa de um tratamento que o sabiá não precisa. E aí na ponta, a gente em alguns momentos observa essa predileção dos produtores. Como aquela região é uma região muito consumidora, então a pergunta é se por um acaso o senhor já ouviu alguma inferência com relação a isso. Vou dar um segundo dado aqui com relação à questão de sabiá versus eucalipto. O pessoal do Espírito Santo, tem 2 cantos que se planta pimenta do reino aqui no Brasil, Espírito Santo e Pará. Certo? O Pará agora, até acho que junto com o trabalho da Embrapa de lá, estão começando a trabalhar com gliricídia, como tutor vivo e junto com a pimenta. É bacana, né? Tutor vivo, não é tutor morto e tudo mais. O pessoal do Espírito Santo, eles, que é outra região de pimenta, eles usam a estaca como tutor e como o Espírito Santo é aquela região muito produtora de eucalipto, eles usam muito o eucalipto lá. O que está acontecendo? E isso é relato de gente que eu conheço lá. E a gente já começou a fazer alguma conversa para ver se leva sabiá para lá. Em função do tratamento do eucalipto, os caras tiveram mais de 3 cargas devolvidas de comprador por causa de contaminação do tratamento químico na pimenta. Então aqui nós temos um diferencial que é um produto que tem durabilidade natural, que não vai ter contaminação e que tem uma aptidão para uso diverso. E por fim, aí acho que esse debate pode até depois, em algum outro momento à tarde, o pessoal da gestão ambiental, aí, do controle, monitoramento, a pergunta que eu faço é o seguinte, pegando o livro da professora que teve aqui, naturalmente o sabiá, e aqui para os pesquisadores da Embrapa, os professores, naturalmente o sabiá, ele tem origem aonde? Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte. E aí a pergunta em cima disso é o seguinte: considerando que se eu fosse plantar sabiá no estado da Paraíba ou Pernambuco, vou falar Pernambuco, se eu fosse plantar o sabiá em Pernambuco, porque nós estamos falando aqui de cadeia produtiva, nós estamos falando aqui de reflorestamento, nós estamos falando aqui de plantio comercial, a gente não está falando aqui de plantio com restauração ambiental. Esse sabiá plantado lá em Pernambuco seria considerado uma espécie exótica ou uma espécie nativa? Considerando que ele não é de ocorrência natural daquele ambiente. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu botar para cima no caminhão uma estaca de sabiá,
o fiscal da PRE, da PRF, de todo mundo vai bater e vai parar e vai dizer que aquele sabiá lá é nativo e vai querer pedir o DOF. E isso eu estou dizendo porque tem chegado a mim, eu como engenheiro florestal e como consultor, esse tipo de questionamento e indagação. Lembrando, nós estamos falando aqui de uma atividade comercial, cadeia produtiva do sabiá. E essas coisas a gente precisa começar a discutir. Eu falei demais, mas eu agradeço. Não, obrigado. mas você falou tudo que você falou procede, porque é tanto que você já percebeu isso e você, como consultor, convive com isso diariamente. Mas que a estaca de sabiá de fora poderia, em algum momento, ser tratada como exótica. Agora, que vocês estão em questão de exótica, e tudo é questão por exemplo, a araucária é nativa do Brasil. Mas e aí? Como é que funciona? Você vai plantar lá aquela da borracha na Amazônia, seringueira. É nativa. Mas aqui a condição não é favorável. Entendeu? Então, esse conceito tem que ser assim muito bem definido. Entendeu? Como tratar, por exemplo, a algaroba como planta exótica, não pode cortar à vontade, fazer tudo. Tem uma vantagem para quem usa desse material, você ter essa burocracia de você... Mas hoje a Embrapa ela é considerada uma planta naturalizada. Naturalizada, porque dado ao tanto tempo e também viu que não procede. Olha... deixa eu vagar um pouco aqui agora, só que uma espécie, no momento hoje, um ninho indiano. O ninho lá em Petrolina foi proibido de plantar na arborização da cidade. E aí era aquela guerra muito grande, os caras chamavam para dar entrevista na rádio, eu ia lá e falava, daí a pouco chovia de pergunta, e de ver pessoas contrariando a ideia. Eu falei, olha, vocês têm que ter uma explicação, por quê? Lá na Índia, nos outros países, ela é excelente, é nativa, pode plantar, produz bem, é ótima. E aqui não pode. Mas não, é porque ela mata as abelhas. Mata as abelhas porque as abelhas estão nascendo deformação. Aí eu falei, olha, primeiro eu vou falar uma coisa aqui. A abelha não era para estar na arborização urbana. Entendeu? Então a arborização urbana sempre tem poda, você não deixa ela florescer, a planta, você só no manejo. Porque a abelha não era para estar na cidade. Porque em Petrolina todo ano morre uma pessoa com picada de abelha. Entendeu? Mas eu não restringia isso. Eu falei, olha, eu estou baseando aqui num trabalho que a própria Univas fez e ela nunca lançou mão disso. De reivindicar esse trabalho que eles fizeram. Que a abelha, a deformação da abelha, era decorrente do uso do agrotóxico que eles usavam no perímetro irrigado para as culturas agrícolas deles lá, e nas margens, da mesma maneira que eles plantam a sabiá, eles plantam também o ninho. E o ninho floresce muito. E as abelhas, quando visitam as plantas que foram próximos aos dias da pulverização, as abelhinhas estão nascendo deformadas. Então não tem motivo nenhum. O negócio não é condenar a plantar o ninho. Entendeu? Hoje calor lá. Hoje, inclusive, eu ajudei a fazer o projeto lei de arborização urbana da cidade, e isso eu mandei, tira isso fora, porque isso não é real. Mas foi uma dificuldade até para as pessoas da universidade e tal, que já tinha colocado na ideia que ninho não podia ser plantado. Mas hoje já quietou, já acabou, já ninguém fala mais nada, a cidade o pessoal já planta, já poda, que ela cresce rápido, produz sombra rápido. A única coisa chata é a sementinha que cai, mas na arborização, já que lá em Petrolina já é uma rotina fazer poda no período que antecede as chuvas, né? Por causa do vento que vem muito forte e tomba muita árvore nessa época, né? Então, esses conceitos é que precisam ser mudados, esse negócio de exótica, não pode plantar, de isso, aquilo, outro. Mas eu acho que não tem esse risco de pessoal condenar as estacas de sabiá, porque esse conceito
aqui no Nordeste, e já é tido que ela é uma planta do Nordeste, embora não ocorra em todos os estados do Nordeste, entendeu? Ela é muito forte e tem a dominância em todo o estado do Ceará, entendeu? Então esse conceito é que precisa ver. Eu acho que o bom senso é a melhor forma de você definir esses pontos que contradiz às vezes as leis. Né, Juca? Você concorda? A gente não sabe assim, eu não sei precisar agora a questão do preço, do custo lá da estaca de eucalipto. Mas assim, eu não tenho escutado nenhuma informação assim contrária ao uso da estaca de eucalipto lá em Videira. Inclusive tem muitas empresas lá que já estão lá. Você chegando em Petrolina, do lado direito ou lado esquerdo, você vê, e até um pouco fora também, várias empresas se instalando lá com essa questão lá da estaca tratada de eucalipto, entendeu? Então, eu não sei se o preço deve ser menor, não sei. Que o custo da estaca de eucalipto é bem mais alto, entendeu? Porque o tratamento pode até não ser tão caro que justifique o que eles querem cobrar. Mas eles falam, tratada, essa aqui dura desse tanto. Mas ninguém viu também a quantidade de anos lá depois que usou. Só bem rapidinho para dizer o seguinte, ó, esse debate comercial que o sabiá, o eucalipto tratado tem uma durabilidade que não sei o que tem atestado, essa comunicação falta a gente dar para o sabiá. E eu tive uma situação de um cliente aonde o cara queria um certificado de durabilidade do sabiá e tá aí na literatura, a professora lá no livro dela, nos livros do professor Drummond e outros artigos lá, que tem estudo dizendo que a durabilidade natural é no mínimo de 15 a 20 anos, ou seja, a mesma durabilidade que os caras dão como garantia para o eucalipto. E falta para nós, falta para nós aqui na base essas informações técnicas, esses dados, essas certificações, para que nos ajude a potencializar a atividade. Obrigado. Gente, agradecendo aí o Marcos Drummond, tá?